gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Chapel Hill, Carolina do Norte. Faz um tempinho aí, né? Mês passado a gente ficou sem episódio, mas felizmente agora a gente está de volta, então a gente está trazendo um episódio bem bacana. Bom, vamos direto ao assunto. Hoje o nosso convidado é o Victor Dias. Ele é estudante de Ciências da Computação na UF, Universidade Federal Fluminense, e ele tem um canal no YouTube que é muito interessante. Para mim foi uma curiosidade porque eu não conhecia, mas eu achei muito interessante o canal e o tipo de conteúdo que ele está trazendo. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Victor e também sobre o seu canal no YouTube chamado Universo Programado. Manda um alô para a turma aí, Victor, tudo beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Bom, então já vamos começar aqui. Você é estudante aí de Ciência da Computação e eu queria saber aí como é que você iniciou aí nessa questão de programação. O que chamou sua atenção? O que nesse caso fez com que você se interessasse por esse curso de Ciências da Computação? Rapaz, o meu primeiro contato com a programação, eu acho que eu devia ter uns 9, uns 10 anos, que inclusive eu tenho que contar essa história lá no canal porque eu acho ela muito interessante, que um primo meu chegou com um jogo novo, na época, eu não sei se você chegou a jogar, se o pessoal jogou, é Warcraft. Já joguei sim. Não é o RPG não, é aquelezinho de criar base e tal. Aí ele chegou aquele jogo, pra mim aquilo era fora do mundo, né? Era top do top. Aí ele começou a me ensinar a jogar, eu fui jogar o jogo e ele me ensinou a editar os mapas para dar uma roubada no mapa, para botar o meu personagem mais forte, minha base mais rica. Aí eu comecei a fuçar o editor de mapa e lá eu descobri que tinha como programar. Eu comecei a mexer por lá. Fiz vários mapinhas e depois, mais pra frente, quando eu terminei o ensino médio, eu decidi entrar para a ciência da computação, porque eu vi que eu gostava disso. E aí lá dentro da faculdade foi onde eu aprendi a programar tudo que eu sei, praticamente. Bom, eu lembro do jogo, né, do Warcraft, mas eu não lembro muito bem o que se usava para programar. Que linguagem que você usava lá? Eles tinham um script, uma linguagem de script própria deles? Tinha. Ele tinha duas formas de programar lá. Você podia usar blocos, uns bloquinhos que no final eram convertidos na linguagem, dava no mesmo, só que para mim, como eu era criança, ficava mais fácil programar nos blocos. E aí era orientado a eventos, então você podia programar se o bonequinho morresse, o que acontecia. Só que eu acho que, se não me engano, a linguagem era própria da Blizzard e eles usavam um tal de JASS, J-A-S-S. Eu acho que era essa linguagem deles. Isso aí era em qual versão? Porque eu lembro que foi até o Warcraft 3, se eu não me engano. Até foi daí que surgiu o Dota. Eu já joguei muito Dota na... Acho que era o Warcraft 3, The Frozen Throne. Foi o meu primeiro contato. Pode crer. É isso. Bacana. E com relação à questão da inteligência artificial, aqui a gente já começa a dar um pouquinho do spoiler, né? Que o seu canal Universo Programado, você pode esperar programação e nesse caso o spoiler seria inteligência artificial. O que tomou sua atenção nesse assunto? Então, quando você entra no curso, eles te mostram a grade curricular e aí lá você consegue ver todas as disciplinas que você vai aprender ao longo do curso. De cara, lá quando eu fui ver as disciplinas, já tinha uma disciplina de inteligência artificial. Aí eu já mexia com programação, não sabia fazer inteligência artificial lá no joguinho que eu programava, nunca soube e falei, vai ser da hora. E aí, ao longo dos anos, fui estudando o assunto, fui passando pela faculdade, eu descobri alguns vídeos no YouTube que mostravam redes neurais, jogando, fazendo as coisas. Aí quando eu entrei na disciplina, concluí a disciplina, e lá eu aprendi a fazer uma rede neural, que me veio essa ideia de entrar, que eu gostei mesmo do ramo e decidi seguir por aí. Bacana. E no caso, a questão, você comentou aí a respeito do JASS, né, do Jazz, se eu não me engano, que você usava lá. Depois, qual que foi a sua próxima linguagem de programação? Isso foi antes da faculdade ou foi apenas na faculdade que você foi ter mais contato com outras linguagens? Foi apenas na faculdade. Eu ficava, na verdade, programação mesmo, eu fiquei só nesse jogo, nunca cheguei antes da faculdade. Eu nunca cheguei a mexer numa linguagem por conta própria. Aí depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a ver C, um pouco de Java, e que foi
que deslanchou aí. Bom, falando em ser, eu vejo aqui que no seu canal, o primeiro, né, vídeo foi... Eu não sei nem falar isso aqui. Nem eu. Gerador de Spirograph em C++. Isso aí foi... Você já estava na faculdade quando você fez esse primeiro vídeo? Já, isso aí já tava no final da faculdade, na verdade. Ano passado, acho que tem mais ou menos um ano, né? 1 ano e 6 meses esse vídeo. Então já estava finalizando mesmo, já tinha visto quase tudo de importante de programação e tal. Pode crer. Então isso aí a gente já chega aqui no próximo assunto nosso, que é a questão do seu canal no YouTube. Você já mencionou aí o seu interesse por questão do jogo, foi o primeiro contato com a programação, depois disso ir por curso, né, de ciências da computação já foi meio que encaminhado. E o que fez com que você tivesse essa iniciativa aí de começar um canal no YouTube? Você mencionou que tinha encontrado algumas pessoas no YouTube para poder te ajudar com a relação de programação e tal. Foi isso o motivo? Devolver para a comunidade? Conta pra gente aí como é que você chegou nesse ponto e resolveu fazer esse primeiro vídeo que, segundo o YouTube aqui, foi há 1 ano atrás. Cara, a história do canal é muito doida, porque eu tinha visto alguns... Porque olha o nome dele, Universo Programado. Então, eu queria fazer algumas simulações físicas, porque eu via na faculdade que a forma de ensinar física, especificamente, né, a disciplina de física, era muito ruim, porque você não tinha quase nenhum método para visualizar, as coisas ficavam muito abstratas. Aí eu pensei, poxa, eu posso fazer umas simulações físicas, programar o que está acontecendo na disciplina e colocar no YouTube, e criar um canal onde eu vou falar sobre o universo e coisas da física, só que de um jeito programado. Aí, ok, né, criei o canal, comecei, só que ao longo do caminho a galera não foi se interessando por esse assunto de simulações físicas e tal. E aí, coincidentemente, eu entrei na disciplina de inteligência artificial, gostei e pensei, vou colocar também, vou fazer um vídeo de inteligência artificial e colocar no canal, mesmo não sendo o foco. E o pessoal gostou. E foi aí que o canal meio que deu certo. Então, aí eu guinei o canal para essa vertente. A partir de agora eu vou falar mais de programação em geral, com inteligência artificial, e um pouquinho da física, que eu não vou abandonar ela. Bom, então esse primeiro Spirograph, ele foi mais voltado para a simulação de física, seria isso? Esse aí, na verdade, os vídeos de física eu segurei, eu botei o primeiro, porque foi uma coisa que me deu vontade de fazer na hora. O canal não tinha ninguém, na verdade. Eu tinha criado o canal para postar os vídeos, mas eu não tinha postado ainda. E aí esse não sei também se é Spirograph, ele me deu vontade de fazer. Eu falei, maneiro, vi na internet umas imagens dessa, falei, seria da hora programar isso. Programei, achei que o resultado ficou bonito, decidi publicar. Bacana. Outros vídeos que eu tô vendo aqui é com relação a labirintos. Sim. O que envolve, já que a gente tá falando um pouco mais do canal, o que envolve a questão de programação? É mais pelo algoritmo ou tem alguma questão de inteligência artificial nessa questão de labirintos? Algum dos vídeos aqui falando pro pessoal que inclusive é o segundo vídeo do canal, né? Como criar e programar um labirinto. Assista em Full HD, inclusive. Esse negócio do Full HD é complicado, porque o YouTube ele tem uma forma de compactar o vídeo que destrói a qualidade, né? Então, quando a imagem se mexe muito, ela fica completamente destruída. Então, o vídeo não pode ter um frame rate muito alto, senão acaba com tudo. Mas enfim, essa parte de criar o labirinto foi outra coisa que me deu na telha também. Eu estava fazendo uma disciplina que se chama Metaheurística, e aí lá na disciplina a gente aprende vários algoritmos assim muito loucos e muito maneiros, sabe? Para achar a solução dos problemas. E um desses algoritmos foi o que tá no vídeo. E eu pensei, eu estava fazendo o trabalho da disciplina por uma coisa nada a ver, e aí eu percebi que durante o trabalho foi formado um labirinto. Durante o trabalho era para, na verdade, fazer uma rota de veículo, né, de transporte. E aí, quando eu apliquei o algoritmo, ele estava fazendo um labirinto. E aí que me veio a ideia, será que eu não consigo fazer um vídeo mostrando que esse algoritmo aqui gera um labirinto? E me deu vontade. Tem muita coisa interessante aqui. Eu vou parar de dar spoiler pro pessoal ainda que não conhece. Mas tem um outro vídeo aqui que me chamou muita atenção. Que é um que o título é AI Learns to Play Flappy Bird. E eu acho que é o vídeo com maior visualização que você tem no canal. Conta pra gente aí como é que foi a preparação para criar esse vídeo. O que fez com que você resolvesse criar ele. Eu acho que isso aí é um assunto bem interessante aí que a gente... aí a gente pode começar a falar um pouquinho depois de algoritmo, essas coisas. Não sei se você já quer dar uma palhinha sobre isso. Show.
Então, eu tinha começado o canal com esse viés mais de física, aí dei um tempo, coloquei esses vídeos aí que me deu na telha, e depois você pode ver que tem até umas simulações físicas mais lá para frente, que elas já estavam prontas, eu só precisei mesmo gravar e publicar, porque o software mesmo, o algoritmo estava pronto no computador. Aí dei uma pausa, porque eu vi que a galera não estava entrando, né, sei lá, achei que na hora que eu publicasse o YouTube fosse começar a divulgar para o pessoal, mas não deu muito certo. Aí eu dei uma pausa, continuei com a faculdade. Depois, quando eu já estava mais ou menos com conhecimento de rede neural meio concreto na minha cabeça, eu pensei, vou fazer o vídeo do dinossauro para poder instigar as pessoas e fazer elas quererem aprender o tema, né? Porque eu tenho essa vertente no canal que é sempre ensinar de uma forma divertida. Porque o YouTube ele é uma plataforma de entretenimento. Se a gente tentar colocar um tutorial aqui puro, bruto, não dá certo. É impressionante como o conteúdo puro, o tutorial, a aula, não tem visualização, enquanto que o resto tem. Algo mais simples, que ensinasse menos, tem. Então, fica nítido que o YouTube é uma plataforma de entretenimento. Então, eu tentei unir os dois. Falei, eu vou dar um jeito de fazer entretenimento, deixar o vídeo legal, mas, ao mesmo tempo, tentando ensinar para as pessoas. E daí que veio a ideia de fazer o vídeo do dinossauro, que foi uma forma que eu achei de aplicar a rede neural de uma forma concreta, né? Não ficar aqueles números na tela, preto e branco. E depois do vídeo do dinossauro, eu pensei que dava para aplicar o mesmo conceito no Flappy Bird. E aí foi a questão de fazer o jogo mesmo, porque a rede neural é basicamente a mesma do dinossauro, então ela já estava pronta. O que eu tive que tirar do zero mesmo foi o do dinossauro. Aí eu só tive que aplicar a rede neural de novo lá, refazer o jogo e mandar ver na edição. Bom, isso faz com que eu faça uma correção aqui, né? Inclusive o vídeo do dinossauro é o que tem mais visualização. Eu acabei tentando buscar aqui e pulei ele. Ele tem 1.300.000 visualizações. E o do Flappy Bird ele tem quase 1 milhão, tá com 938 aqui, ó. O pessoal, depois de ouvir aqui o Castalho, vai ajudar a chegar lá nesse número. Então, o que você tá falando aí, no caso, a questão de rede neural, você conseguiu aplicar tanto para poder resolver, né? Ou para jogar o jogo do dinossauro do Google, quanto para jogar o Flappy Bird. Para quem nunca ouviu falar sobre rede neural, o que você diria para essa pessoa, para explicar de uma forma assim, como é que ela poderia imaginar a respeito? O que seria uma rede neural? Rapaz, olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma rede neural ela não está viva. Eu vejo muita gente confundindo esse assunto, achando que né, tem um certo tipo de consciência, como se fosse uma entidade, porque realmente parece, quando está no joguinho, tem aquele traço humano que a gente tenta sempre se identificar com o que está acontecendo. Mas é matemática pura. Inteligência artificial inteira é pura matemática. Então, se a gente for enxergar a rede neural como sendo que ela que é matemática pura, eu diria que ela é uma função da matemática, igual aquelas que a gente aprende no ensino médio, que é parábola, x ao quadrado. Então, a rede neural seria essa função, só que ela é uma função muito mais complicada e que ela consegue associar uma situação com uma resposta. Uma explicação curta seria essa. Ela é uma função genérica, que você vai conseguir moldar ela e associar um conjunto de dados com outro conjunto de dados. E no caso você faz essa programação toda dessas redes neurais aí que você apresenta, você faz em C ou qual linguagem que você usa? Isso, como era parte do trabalho, da disciplina, eu tive que implementar do zero, aí depois que estava pronta, eu implementei ele de uma forma genérica, aí acabei utilizando ele no canal, é em C mesmo, Czinho puro. Bom, aproveitando que eu tive até, não foi nenhuma disciplina, aliás, eu tive uma disciplina, eu fiz o curso de Engenharia da Computação, e aí você falando de rede neural, me lembrou que eu fiz uma iniciação científica com rede neural, mas não era tão divertido como os vídeos que você fez, que não tava jogando nada, mas eu tava para reconhecimento de voz. E aí tinha a questão de você ter as camadas, né, que você define o número de neurônios que passa pelas camadas. Outra coisa também que eu lembro, que você tem o algoritmo de treinamento. Hoje em dia, eu acabei não acompanhando muito essa questão de inteligência artificial, mas eu lembro que um desses
algoritmos de treinamento seria o backpropagation, que eu acho que você pega o resultado e você usa ele como parte de entrada, né, para poder passar pela rede neural de novo, e com isso que ela fica essa questão de sempre estar aprendendo, ou seja, ela sempre vai fazendo aqueles ajustes. Provavelmente você vai explicar isso muito melhor que eu. Explica pra turma aí o que seria essa questão aí de ter as camadas, né, os layers, se você teria alguma dica aí com relação à parte de dimensionar. E a questão de algoritmo de treinamento, qual que foi o que você usou nesses vídeos? Em relação ao dimensionamento, por enquanto eu vou muito no chute mesmo. Eu tento sempre partir do teste, quanto menor, melhor, para aprender. Só que redes pequenas pode acontecer dela não ter neurônio suficiente para aprender a generalizar tudo. Então eu tento sempre colocar ela o menor possível e aí eu testo. Se ela conseguir aprender, ótimo. Se não, eu vou aumentando aos poucos e geralmente nas minhas aplicações a rede não precisa ser muito grande para conseguir aprender os joguinhos. Qual foi a outra pergunta? Antes da gente passar para outra pergunta, como é que seria assim o pequena? Seria 2 camadas, sei lá, uns 10, 20 neurônios, alguma coisa assim? Isso. É uma rede pequena que o computador dá conta de processar. Não fica muito pesado para ele. Não precisa ter uma GPU, nada disso. Pode crer. Aí o backpropagation, né? Isso, que seria com relação aos algoritmos de treinamento. O que eu me lembro, né, que inclusive foi o que eu acabei utilizando, foi esse backpropagation, mas eu acho que tem outros algoritmos. Fala pra gente aí um pouquinho mais sobre essa questão do treinamento da rede. Então, bem basicamente, tem 3 tipos de treinamento. Você pode treinar a rede de forma supervisionada, que é o backpropagation, de forma não supervisionada, que tem outras N formas, inclusive as que eu uso no canal, pode ser considerada não supervisionada, e o aprendizado por reforço, que é o que eu acho que eu prefiro muito, que ele é muito boa. O backpropagation, por que ele é supervisionado? Porque você vai falar para a máquina o que ela tem que fazer. Então você mostra, por exemplo, a foto do gatinho, ela vai falar que é um cachorro. Aí você vai falar para ela, não, isso é um gato. Então você está meio que dando o gabarito para ela. Você dá a pergunta junto com o gabarito. E aí verifica se ela acertou ou não. Se ela não acertou, você corrige os pesos, faz esse backpropagation, né? Volta com esse erro durante toda a rede para poder ajustar ela e fazer ela dar a resposta certa da próxima vez. O não supervisionado, existem várias técnicas. O que eu uso lá são algoritmos genéticos. Na verdade, é uma classe mais alta disso, que são as meteorísticas. Existem várias meteorísticas, qualquer uma delas você pode usar para treinar a rede. Algoritmo genético tem as suas vantagens e desvantagens. E o que eu uso no canal é um que chama Random Mutations, que ele é mais rápido, porém ele corre o risco de ficar preso no ótimo local. Só que o que eu já reparei o ótimo local, 2 joguinhos, geralmente dá conta de jogar. Você não precisa chegar no ótimo global para conseguir jogar o jogo. Então esse método ele vai bem, porque ele é rápido, ele é focado, o genético ele demora muito para convergir. E o último, que é o aprendizado por reforço, que é o que eu ainda vou lançar muito vídeo com esse método, que é na tentativa e erro, né? Você vai falar para a rede quais são as coisas que ela tem que fazer, você vai dar uma pontuação para ela. Então, por exemplo, toda vez que você der um gatinho para ela e ela falar que é o gato, você vai somar 1 ponto. Se ela falar que é cachorro, você diminui 1 ponto dela. E você deixa ela fazer isso para várias imagens, vários casos, e ao longo dos testes ela vai se moldando de acordo com as políticas que você deu para ela. Então, por que eu acho que esse método é o melhor? Porque, geralmente, o primeiro método ele é complicado porque você tem que ter o gabarito. Nem sempre a gente tem o gabarito, né? Nem sempre a gente pode chegar lá e falar qual é a resposta certa. Por exemplo, se a gente quiser ensinar ela a jogar um jogo que nem a gente sabe, como é que eu vou chegar para ela e falar, faça isso? Se o objetivo dela é justamente aprender para me ensinar. Então, eu não tenho como dizer para ela como fazer. No genético, também nem sempre você vai ter a opção de colocar vários indivíduos para competirem. Por isso que eu acho que o reforço é o que vai vingar e que vai despontar aí na tecnologia, porque você tem um indivíduo só e na base da tentativa e erro ele vai explorando as possibilidades até convergir numa rede que consegue realizar o feito que ela está sendo proposta. Bom, explica para o pessoal aí, você mencionou de ótimo local e ótimo global. O que seria isso? Então, a gente pode imaginar um problema como tendo um conjunto de soluções. Imagina todas as soluções para um problema. Então, por exemplo, uma rota de carro. Eu quero sair de uma cidade A e chegar numa cidade B. Eu tenho várias possibilidades para fazer essa rota. Algumas delas vão ser boas, vão ser curtas, e outras vão ser longas e ruins. Então, o que seria um ótimo global? O ótimo global é a melhor de todas. De todas as possibilidades, é a rota que seria ótima
a mais curta não tem nenhuma melhor que ela. E a ótima local seria uma rota que ela é boa, ela não chega a ser péssima, assim, com uma qualidade muito ruim, mas as vizinhas dela são piores do que ela, então o algoritmo pode ficar preso, porque ele vai caminhando nesse cenário, ele vai tentando achar as possibilidades, só que ele foi por um caminho onde aquela lá é a melhor, só que não de todas as possibilidades, ela é menor daquela região. Beleza, agora acho que ajudou a ficar claro aí. Se não ficou claro, deixa os comentários, as perguntas aí que a gente tenta ajudar a clarificar ainda mais. Uma coisa que eu fiquei curioso, eu sempre vejo alguns vídeos, né? Um negócio que realmente você falou da questão de entretenimento, né, no YouTube. Eu já vi alguns vídeos de pessoas fazendo algoritmos de inteligência artificial de jogar um determinado jogo. E o Flappy Bird, se você for jogar, por exemplo, tentar jogar lá, é um jogo que acaba te irritando, né? Que ele tem um nível alto de dificuldade. E o negócio que eu imagino é o que você usa assim por baixo dos panos para poder interagir com o jogo. Que até na a foto de capa aqui, né, do vídeo, eu vejo que tem vários pássaros, né, para poder começar jogando. Eu não sei se você gravou isso, colocou um por cima do outro, ou se você... Porque, se eu não me engano, no jogo é apenas um que você tem que controlar durante o percurso, né? Conta aí um pouco dos bastidores. Não sei se você pode entregar, se isso seria o seu grande segredo aí do canal, mas se você puder, conta aí pra gente. Na verdade, não tem segredo nenhum, é porque eu refaço o jogo, né? Então, como eu fiz ele do zero, eu tenho total liberdade para colocar quantos pássaros eu quiser. Esse seria o grande segredo. O jogo é refeito, eu tenho total controle sobre ele. Não seria o jogo original, sabe? Ah, pode crer. Então você acaba que fazer a questão da inteligência artificial, você não só diverte com o fato de estar treinando, né, a sua rede neural e verificando se ela vai ser capaz de resolver esse problema, que no caso seria ter um bom desempenho no jogo, mas também você acaba divertindo refazendo o jogo. E tudo isso você faz, se eu não me engano, você falou que seria C++. É C e C++ misturados. Pode crer. Não, bem bacana, bem bacana. Um outro vídeo que me chamou a atenção aqui, se eu não me engano, é o último vídeo aqui, a gente está gravando hoje, dia 18 de setembro, e faz umas 2 semanas que você lançou, final de agosto, se eu não me engano. O título do vídeo é Fiz um quadro do Homem de Ferro. Eu vi lá que você pegou uma imagem, né, do Homem de Ferro e acabou desenvolvendo um algoritmo. Isso aí foi alguma coisa que você viu outra pessoa fazendo? O que te chamou a atenção? Fala um pouquinho dos bastidores nesse caso aí, que isso aí que seria mais focado na questão de algoritmos, né? Isso. Na verdade, esse vídeo veio por um acaso, ele foi bem na sorte mesmo, porque eu tava pela internet, normal, e aí eu vi o cara, que é o que eu falo lá no vídeo dele, fazendo esse quadro, um vídeo dele fazendo o quadro. Aí eu fiquei, né, gostei daquele quadro cheio de linha, que no final formava uma imagem, porque, né, um monte de linha de costura, que você vai colocando e ela forma uma imagem, é interessante. Fui procurar a respeito e descobri que era um algoritmo, que ele calculava aonde ia cada linha. Aí depois disso, eu fui procurar esse algoritmo pela internet, para ver se alguém já tinha feito, né, porque provavelmente eu não ia ser o primeiro a querer replicar. E aí achei uma implementação, e ela era tão simples de fazer, o conceito, o algoritmo em si, né, a ideia era tão simples que eu falei, cara, eu acho que eu posso levar para o canal sem problemas que o pessoal vai entender. Aí todo mundo conseguia acompanhar, se eu explicar mesmo do zero como é que faz. E aí essa foi a ideia do vídeo mesmo. Bacana. Eu acho que dá até pra gente aproveitar e encaixar uma pergunta aqui com o Patrick Viveiros. Ele tá perguntando aqui qual que seria a biblioteca gráfica que você usa para estar fazendo esses vídeos e até mesmo do Flappy Bird e no caso do Homem de Ferro, né, que foi o quadro que você fez. Então, muito boa essa pergunta do Patrick. Um abraço aí pro Patrick Viveiros. Essa biblioteca foi um professor meu que fez, lá da faculdade. Na verdade, ele melhorou, porque essa é uma biblioteca já famosa, ela se chama SDL. Você pode procurar aí no Google, que ela é uma biblioteca gráfica para C, só que ela é meio complicadinha de usar, ela é muito baixo nível. Aí o professor foi e adicionou uma camada para facilitar a vida dos alunos. Só que ele facilitou tanto que ficou muito rápido de produzir as coisas nela. Com meia dúzia de comando, você já consegue desenhar uma imagem na tela e colocar para se movimentar. Aí eu acabei gostando e me acostumando a usar ela pela praticidade mesmo. Ela se chama Pig e ela é feita com base na SDL, que é essa biblioteca de C aí, gráfica.
Essa biblioteca é aberta, a gente consegue acessar no GitHub ou só quem tem o privilégio de estudar com o seu professor que tem acesso a ela? Então, essa biblioteca ele está desenvolvendo ainda, porque ela tem uns bugs meio estranhos. Às vezes ela não roda no computador, ela tem algumas peculiaridades. Mas ele está melhorando ela e quando ele deixar ela pronta, finalizar bonitinho, eu vou divulgar no canal, vou mostrar para todo mundo como é que usa. É porque por enquanto ela ainda tá meio esquisita, então se eu divulgar, talvez a pessoa não consiga usar. Não, bacana. Então, se você não assina o canal do Victor lá, já fica uma dica aí que logo, logo vem informações aí a respeito dessa biblioteca. Bom, aproveitando que a gente está falando um pouquinho aqui do chat, a gente já mencionou um pouco dos vídeos que você fez lá para o canal Universo Programado, né, com jogos. O Noob Games, ele tá falando aqui, e o vídeo do jogo mais difícil do mundo? Se sai ou não sai? Eu acho que pra mim, no caso, como não sei a respeito disso, né? Eu não acompanhei todos os vídeos ainda. O que seria esse jogo mais difícil do mundo? E conta aí pra gente, vai sair ou não vai sair? Vai sair. Na verdade, tá saindo. Eu tava fazendo ele até agora há pouco. Tô terminando. O que acontece é que a inteligência artificial, ela tá teimando comigo. Ela não quer aprender a fase mais difícil. E aqui no canal a gente tem que complicar. Não dá pra ficar no fácil. Então eu vou otimizar ela até ela aprender. Não vai ter jeito e é por isso que tá demorando, porque ele atrasou além do que era para atrasar. Bom, então logo logo tá saindo aí. Fiquem de olho lá, assine o canal, fica de olho que logo logo vai sair. Só a rede neural terminar de aprender o jogo que vai rolar. Outra coisa que a gente teve aqui no chat, né? O Harrison Silva, ele falou que tá fazendo alguns algoritmos de acordo com a inspiração, né? Que você passou para ele a respeito de treinar, fazer essas coisas com algo divertido, que seria a questão dos jogos. Então, acho que o pessoal acaba gostando dessa ideia mesmo. Isso aí é a confirmação que a gente teve aqui. Valeu, Harrison. Fico muito feliz que o pessoal esteja se inspirando, né? E replicando as ideias. A graça toda é essa. Outra coisa, já que a gente está fazendo a pausa aqui pro pessoal do chat, hoje tem bastante gente acompanhando aqui, mandando bastante pergunta, então vamos aproveitar. O Gomercindo Augusto, ele perguntou se você vai tocar o projeto de ensinar programação do zero ou se ainda está só cogitando. Não, eu vou fazer ainda assim esses canais. É porque o que acontece é que eu ainda não estou com um espaço físico mesmo disponível. Então eu fico dependendo muito do momento, né? Às vezes tá barulho e eu não consigo gravar. Mas eu pretendo fazer umas lives todo final de semana, ensinando algum jogo do zero e a biblioteca e tudo do zero. Então, essa parte do zero eu acho que eu vou fazer em live, mas vai rolar sim. Vai rolar. Ela tá só pausada porque eu ainda tô sem infraestrutura para dar continuidade. Bom, isso aí já dá pra gente emendar aqui. O José Neto tá perguntando se você pensa em criar algum curso. Então, eu imagino que essa questão de ensinar programação do zero seria mais ou menos numa forma aí de estar fazendo um curso, mas eu acho que a questão que ele tá querendo saber aqui é a respeito de um curso mais formal. Você tem aí a pretensão de ir talvez para a área acadêmica, né, de ensinar, ou você pretende fazer um curso, alguma coisa assim, que seja provavelmente, não sei, no canal, fora do canal? Você tem alguma pretensão a respeito disso? Tem. Vai rolar curso de Deep Learning. Eu ainda estou planejando ele, como é que eu vou fazer, qual vai ser a ementa, como vai ser o ritmo dele, quanto de conteúdo vai ter, mas vai rolar sim, vai rolar um curso. E, se eu não me engano, a última aqui foi do Goose Trader. Ele perguntou se você sabe alguma coisa sobre singularidade na inteligência artificial, se você sabe defini-la e quando isso aconteceria. Cara, eu já vi uns documentários falando sobre isso. Singularidade seria um momento que a AI ia ficar tão esperta que ela ia se auto-ensinar e ela ia virar o suprassumo da inteligência. Quando ela vai acontecer, cara, sinceramente eu não sei, porque depende muito do andamento da sociedade como um todo, né? Porque não basta só o pessoal da inteligência artificial desenvolver o algoritmo certo, você precisa do computador potente, e aí o computador para processar isso depende dos físicos, porque os transistores estão pequenos, e aí já está na parte quântica da parada, então tem todo um esquema de sociedade para poder chegar nessa singularidade. Mas é bem capaz de chegar sim, eu acredito que dado o tempo suficiente, vai acontecer. Bom, maravilha. Teve bastante participação do pessoal no chat aí. Bom, agora vai ser uma pergunta nossa aqui do roteiro.
Qual que é o conhecimento que você espera do pessoal que acompanha o seu canal? Você sempre pensa assim, a pessoa precisa ter o básico, se esse for o caso, o que, que seria o básico para você? Ou se você tenta trazer assim de uma forma que fique mais abrangente, né? Pessoas com pouco conhecimento, com médio e com alto conhecimento do assunto, se todas essas pessoas poderiam aproveitar do conteúdo e do conhecimento que você está levando lá pro canal. Essa parte também é um vai e volta danado, porque quando eu pensei no canal, a minha ideia era apenas fazer as animações para qualquer pessoa entender, qualquer pessoa que fosse estudar física, né? Aí eu só publicava os vídeos meio que despretensiosamente, sem o menor objetivo de ensinar. Depois, quando eu comecei com esse viés mais de educação, eu pensei, vou ensinar para o pessoal que já é programador, porque o foco seria inteligência artificial e programação. Só que tem uma galera que está chegando no canal que nunca viu programação e eles vêm falar no privado comigo, pedindo dicas, como é que faz do zero. Olha, eu não sou da área, mas parabéns, gostei muito. E aí, agora eu realmente estou abrindo mais o conhecimento, tentando deixar o conteúdo mais leve para qualquer um assimilar. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas a ideia agora é ser que os vídeos sejam mais expositores do que, de fato, pegar no código e mostrar para a pessoa. Bom, maravilha. Então fiquem de olho aí. Se vocês tiverem algum feedback, que se eu não me engano, traduzindo o que você disse, manda lá pro Victor que ele tenta acompanhar e ajudar da melhor forma. Seria isso? Isso aí. Beleza, tá só tendo certeza se eu não tava arrumando mais trabalho para você. Bom, e para quem nunca conheceu o canal, né? No meu caso, igual eu falei, eu conheci tem um tempo atrás, que foi quando um dos nossos ouvintes comentou a respeito. Eu até fico devendo essa, eu vou falar no próximo episódio, vou pegar o nome certinho. Foi pelo Twitter, se eu não me engano. Qual seria o vídeo que você recomendaria? Porque aí a gente pega esse vídeo e deixa lá no nosso show notes, e aí a pessoa começa por esse vídeo. Qual que seria o vídeo aí que você falava assim, esse aqui é um vídeo que eu diria, se você ainda não conhece o canal, começa por esse aqui, que tem certeza que você vai querer ficar e continuar e assinar o canal e dar o joinha e todas essas coisas de YouTube. Com certeza o do dinossauro. Porque digamos que ele foi o primeiro, né, dessa segunda etapa do canal, que foi o primeiro onde eu estou tentando explicar alguma coisa, e tem uma lógica no conhecimento do dinossauro, o do Flappy Bird complementa do dinossauro, e todos esses onde a IA aprende alguma coisa, tem sempre um ensinamento que complementa o anterior. Então, seria recomendável começar pelo do Dino mesmo, que é onde eu explico meio que do zero sobre rede neural. Bom, maravilha. A gente vai deixar o link, então, se você ainda não assistiu, começa por esse vídeo lá e pode aguardar. O Victor já disse aqui pra gente que vai ter mais novidades lá no canal. Uma outra coisa que mencionaram aqui no chat, o Patrick Viveiros, ele perguntou se o curso que você fez, no caso na faculdade, né, Ciências da Computação, se isso te ajudou de alguma forma, se você teve que buscar muita coisa por fora. Você já mencionou um pouquinho, né, que teve essa disciplina durante o curso, mas isso aí acabou te dando todo o conhecimento ou você teve que se esforçar um pouquinho e acabar procurando um pouco mais de conhecimento por fora? Em termos de programação em si, o curso foi fundamental. Foi lá que eu aprendi tudo sobre programação. Essas duas disciplinas de inteligência artificial e meteorísticas também foram fundamentais para eu conseguir sair do zero, né, e caminhar sozinho. Mas algumas coisas eu precisei aprender na internet por conta própria, porque como o tempo da disciplina é limitado e as disciplinas são abrangentes, então o professor ele tem que falar de muitas áreas em uma disciplina só, ainda mais em inteligência artificial, que tem muita coisa, então ele acabou dando uma pitadinha muito rápida em rede neural. Só que já foi o suficiente para eu gostar, tentar implementar alguma coisa e pela internet. Mas foi fundamental. As disciplinas e o curso em si, a faculdade, foi fundamental para mim. Então, no caso, elas te deram uma base e com isso foi mais tranquilo, assim, para você no sentido de procurar mais conhecimento. Isso. Aproveitando que a gente tá com a pergunta aqui do Patrick, ele tá falando aqui que um tempo atrás ele mencionou a respeito de tá tendo essa entrevista aqui contigo, Victor. Então, aí depois da indicação do Patrick e depois eu vou verificar se teve mais alguma outra pessoa. Obrigado aí pela indicação e não esqueça, se tiver alguma indicação, deixa lá no nosso site, deixa um comentário aqui no YouTube ou então manda pra gente um tweet lá no Twitter. Outra coisa que a gente sempre gosta de perguntar aqui no Castalho, isso aqui eu não sei se eu vou te pegar de surpresa ou não, porque normalmente a gente passa um pouco do que a gente vai estar falando,
Mas para quem está começando aí nessa área, seja uma pessoa que tenha feito talvez um curso de ciências da computação, que tenha feito um curso de sistema de informação ou de engenharia da computação, que são cursos que eu sei que tem programação de alguma forma. E a gente vê que tem bastante coisas, né, relacionadas à inteligência artificial nos dias de hoje. O que você recomendaria aí para as pessoas estarem aprendendo? Não sei se tem algum livro que você queria recomendar. O seu canal no YouTube já está incluso. E você teria algum outro canal, algum outro blog, alguma coisa? O que você recomendaria? A pessoa chegou para você, você mencionou até que algumas pessoas chegaram, né? Através de comentários. O que você recomenda para elas normalmente? Essa parte eu sou meio enviesado para poder falar, porque eu iniciei na faculdade, né? Então, se eu fosse recomendar qualquer coisa, eu ia estar com esse viés de já ter iniciado na faculdade. Mas, se você não tem essa oportunidade de ter um professor te explicando e te dando essa estrutura do conteúdo, eu recomendaria que primeiro você fosse no Google, no YouTube, nas fontes de pesquisa, pesquisar sobre o tema inteligência artificial. E aí você abre, foi como eu fiz, uma parte do meu conhecimento eu adquiri assim. Você abre todos os links da primeira página, os 10 primeiros links, os 10 primeiros vídeos, e você assiste todos sobre o tema inteligência artificial. E aí, quando você começar a assistir isso e ler assuntos, PDFs sobre esse tema, você vai ver que existem sub-áreas. Aí você vai escolher uma que você mais gosta e vai repetir o ciclo. Você vai pesquisar esse título, por exemplo, Machine Learning. Li sobre inteligência artificial, gostei do Machine Learning. Aí você vai lá, pesquisa sobre Machine Learning e faz a mesma coisa, lê tudo. O negócio é esse, né? É demorado, vai te custar um esforço, mas é uma forma de você sair do zero, mas o mais importante é você entender o que está acontecendo. Você não pode chegar direto na rede neural, sair aplicando ela, porque além de difícil, você não vai saber os momentos de aplicar ela. Você tem que entender toda a área e por que ela surgiu. Então a minha dica seria essa. Pesquisa no Google mesmo, normal. Pesquisa por vídeo, artigos e PDF de universidade também é muito bom. Depois que você lê bastante sobre o tema inteligência artificial, você já vai ter uma noção sobre a área. E aí você escolhe uma sub-área e repete o ciclo. Aí, por exemplo, Machine Learning tem o Deep Learning. Aí você vai, pesquisa sobre Deep Learning e vê quais são os tipos de rede neural, quando se aplicam e assim vai. Não, bacana. Isso aí acho que já dá uma ideia para o pessoal aí. Realmente, esse assunto de inteligência artificial, ele requer uma dedicação, né? Porque é muito abrangente, igual você falou. Mas aí, dependendo, você começando com essa dica aí, começa lá no assunto macro, que seria inteligência artificial, e vai descendo até onde que você quer focar e vai descobrindo as coisas que você quer fazer. Então, isso aí realmente é uma dica bem interessante. Eu não sei se é relacionado ou não, mas como tem a palavra Deep Learning, o Thiago Monteles está falando aqui no chat, com o avanço da Deepfake, que seriam essas redes geradoras, se você acha que seria inevitável, né, a criação de outras inteligências artificiais para poder combater essas redes, que pelo jeito seria de gerar coisas falsas. Sim. Cara, com certeza a gente vai ter que arranjar um método computacional para avaliar isso, porque o nível tá tão alto que daqui a pouco a gente não vai mais conseguir identificar, vai ser muito para o ser humano diferenciar o que é real do que é fake. Então, a única solução vai ser mesmo tentando criar uma IA para combater isso. Faz sentido. Se eu não me engano, eu vi um tempo atrás, eu acho que eu vi no podcast que chama Python Bytes, que eles falam assim diversas bibliotecas, né, relacionadas a Python, e se você é interessado por Python, eu recomendo ela bastante. Parece que uma pessoa criou, que é no caso escrito em Python, né? A gente está conversando sobre C, C++ aqui, mas nesse caso seria em Python, que essa pessoa criou. Se ela pega 5 minutos do áudio da voz de uma pessoa, parece que tem essa inteligência artificial que está recriando a voz da pessoa. E isso aí, tipo, querendo ou não, a parte de inteligência artificial, a gente sempre lembra da referência, né, da Skynet, essas coisas todas lá do Exterminador do Futuro. E até eu estava assistindo o primeiro Exterminador do Futuro esses dias, não foi nem por conta do episódio, mas foi a coincidência. E aí uma das coisas que ele faz lá é a questão de replicar a voz. Então, pelo jeito, a gente já tá caminhando nesse sentido e realmente não sei, talvez para
um ser humano, ainda mais por telefone, uma coisa assim, reconhecer se é falso ou não. Então a gente pode estar sujeito a qualquer coisa. Até eles estavam falando lá de pegar, usar isso para pegar um CEO de uma empresa falando alguma coisa, ligando para alguém. Então realmente isso aí para a pessoa que está envolvida aí no mundo corporativo acaba sendo perigoso, porque às vezes recebe uma ligação, não sabe se é válido ou se não é, né? Então Uhum. é um assunto muito crucial. A engenharia social é que é complicado, porque já pensou, você recebe uma ligação com a voz do seu chefe te pedindo alguma coisa, uma senha não, que seria muito óbvio, né? Mas te pedindo alguma outra informação que você, pô, é seu chefe, você vai dar para ele a informação, e aí não é ele. Isso é complicado. Então, isso aí surgiu, na verdade, eles começaram falando, se eu não me engano, do seu pai e da sua mãe ligar na sua escola para poder sair mais cedo, essas coisas, sabe? Eles começaram nisso e evoluíram o assunto. Então, talvez, assim, poderia usar em diversas práticas, assim. Então, realmente é um negócio que tem que ficar muito atento. Talvez não seja ainda o ponto de se preocupar, mas as coisas, pelo jeito, já estão encaminhando para esse caminho. E rápido. O Diego Gomes está perguntando aqui a respeito de inteligência artificial criando inteligência artificial. Isso aí é a respeito da. A gente comentou agora há pouco, né? Que é a questão da singularidade, né? Só para poder recapitular aqui. Você mencionou, né, que isso aí no caso ainda não está no ponto, mas tá na questão física, né? Os transistores, a questão da computação quântica. Talvez quando a computação chegar no nível quântica, aí sim, talvez a gente pode estar chegando. Porque, assim, uma IA, criar outra IA, já vai ter que ser uma IA tão genérica, mas tão genérica que quase se assemelha ao ser humano, ao cérebro humano, que é o que a gente tem de referência. Então, para você conseguir rodar o cérebro humano numa máquina, toda a estrutura dele, você vai precisar de muita computação, muita mesmo. Então, se a gente conseguir criar um algoritmo que consegue criar algoritmos, tipo um algoritmo que consegue pensar, eu acho que ainda vai demorar muito e muito, né, relativo muito, e depende muito da capacidade de processamento, porque não adianta a gente tentar reproduzir o cérebro em baixa escala, porque eu acho que não vai dar muito certo, não. Para a gente ter essa generalização, a gente vai precisar de uma máquina tão potente quanto o cérebro humano. Bom, maravilha. Enquanto isso, a gente vai automatizando aí, criando as inteligências artificiais para poder ajudar a gente a passar jogos, né, difíceis de passar. Então, acho que a gente já pode ir chegando para o nosso top 5. O assunto nosso está bem interessante. Daqui a pouco a gente está dando mais dica aí de como sair mais cedo da escola ou mesmo conseguir coisas aí no mundo corporativo. Tá ficando meio perigoso esse assunto. Então, acho que seria melhor a gente ir para o nosso top 5. O que você recomendaria para a gente, Victor, de música? O que você gosta de ouvir? Seja enquanto você está aí criando os algoritmos, treinando a sua rede neural ou mesmo distraindo. O que você costuma ouvir normalmente? Rapaz, de música, ó, minha banda favorita é de longe Red Hot Chili Peppers, de longe, gosto muito mesmo. Segundo, seria talvez a carreira solo do guitarrista, o John Frusciante. Ele é muito talentoso e as músicas dele têm um diferencial muito bom. Então, se você tiver interesse, também procura aí o ex-guitarrista do Red Hot. Brasileira talvez Charlie Brown. Charlie Brown eu gosto muito também. John Mayer seria o quarto, é o que me vem na cabeça assim também, né? E tem uma que eu acho que não sei nem se é uma banda, mas parece uma orquestra, é instrumental, que se chama Two Steps from Hell. Esse nome é meio cabuloso assim, mas no caso, Two Steps from Hell seria o céu, né? E é uma banda de instrumental que eu gosto muito de ouvir quando eu tô programando, porque são umas músicas meio épicas, assim, e bem diferentes, que não tiram a atenção e você consegue programar enquanto escuta. Oh, maravilha. E com relação a filmes, séries, o que você gosta de assistir? Seja aí para relaxar um pouco, já programou demais, tá ali relaxando, ou mesmo para tirar algumas ideias do que fazer ou do que trazer para o canal Universo Programado? Na questão de filme, eu sou totalmente ficção científica. Assim, não tem como fugir. Filme que eu gostei muito é o Ex Machina. Você chegou a ver esse? Ele fala de inteligência artificial. Eu curti muito ele. Jogo da Imitação, também é um clássico. Tem, deixa eu pensar aqui, alguns documentários. Tem um documentário maravilhoso que se chama, se você ainda não viu ainda esse documentário, você vai hoje assistir ele. Porque ele se chama One Strange Rock. São, acho que 8 astronautas que ficaram, sei lá, horas na estação espacial. E aí eles dão a visão deles do planeta, narrado pelo Will Smith.
e cada episódio é um astronauta diferente falando um aspecto diferente do planeta. Esse documentário é obra de arte. E por filme também tem um que se chama Fonte da Vida. Ele é muito, assim, de interpretação, ele é muito aberto, mas é um filme muito bonito e que me chama a atenção. Bom, maravilha. Pra gente fechar o top 5 aqui, a gente já falou sobre música, filmes. Quais seriam os livros? Você manteria aí essa vertente de ficção científica? Quase, quase. Meus livros são mais para ciência. Eu gosto muito dos livros do Stephen Hawking. Gosto também do Sapiens, que é do Harari. Homo Deus. Todos esses livros assim, de ficção científica, futuro e tecnologia é comigo. E o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um clássico, que também tem tudo a ver comigo. Bom, excelente. Tá anotado aqui. A gente vai deixar no show notes lá o link. Se você perdeu algum nome, alguma coisa, a gente tenta deixar tudo lá. Então você pode conferir mais sobre as recomendações que o Victor deixou aqui pra gente. Eu queria te agradecer, Victor, por disponibilizar esse tempo, tá batendo um papo aqui conosco. Foi muito interessante o nosso bate-papo. Foi muito bacana conhecer o seu canal, eu não conhecia. Eu achei muito interessante, dá pra distrair. Então, se estivesse falando do meu top 5, uma das coisas que eu gosto de fazer é assistir YouTube. Com certeza o seu canal está incluso na lista. Então eu queria deixar esse momento aqui para você deixar aí suas palavras finais, deixar uma mensagem para o pessoal. Esse momento aí é todo seu, fica à vontade. Que isso, eu que agradeço por ter me convidado para o podcast. E minhas palavras é que o pessoal deixe comentários, que eu leio quase todos. Assim, eu só não vou ler o comentário que o YouTube não me mostrar. Se ele esconder de mim, porque eu leio quase todos e eu gosto muito quando o pessoal interage e deixa lá suas dúvidas. E agradecer de novo pela participação, pela preferência. Bom, beleza, a gente que agradece aqui, foi bem bacana o nosso bate-papo. Se alguma coisa não ficou claro, você tiver mais ideias, deixa aí nos comentários, manda uma mensagem lá no Twitter, deixa o comentário no nosso canal do YouTube. A gente sempre tenta responder, se a gente não souber, a gente conhece a pessoa que a gente trouxe, provavelmente a gente vai conseguir mais informação ou talvez fazer um próximo episódio, quem sabe. A gente sempre gosta de falar isso porque essa aí que vai, igual você mencionou a respeito de deixar os comentários lá no canal, isso aí acaba dando algumas ideias pra gente. Seria o mesmo caso aqui pra gente no Castalho Podcast. Eu gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes, agradecer o pessoal que participa sempre com a gente aqui ao vivo, né, nas nossas gravações pelo YouTube. A gente tenta trazer um por mês, falhamos mês passado, mas a ideia é sempre tá mantendo essa média aí, então logo a gente pretende estar aí numa próxima gravação. E para você que nos acompanha, né, pelo áudio, assina aí o podcast, a gente também agradece muito. Todo mundo que deixa um comentário, essas coisas, sugestões. O Patrick esteve aqui com a gente, mencionou que ele tinha sugerido da gente estar entrevistando o Victor, então hoje deu certo. Então quem sabe a sua sugestão aí a gente não consiga alinhar as agendas e estar trazendo aí mais pessoas. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Um abraço. It's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!
give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.